Graça e paz. Hoje nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o consciência negra. Vamos falar um pouco sobre racismo. Nós tivemos essa semana aquele acontecimento naquele supermercado em Porto Alegre, onde um rapaz negro foi morto. Vivemos a Semana da Consciência Negra e nós vamos ver o que a Bíblia nos orienta sobre isso. Vamos ver João capítulo 4, o Evangelho de João 4, 9, nós vamos ler apenas um versículo. Diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, o título desta nossa
reflexão é Jesus e o racismo. Vamos deixar assim, Jesus e o racismo, para a gente bater bem em cima disso. Essa questão do racismo, ela é uma questão muito antiga. Racismo significa, no dicionário, preconceito e discriminação direcionada a quem possui uma raça ou etnia diferente. Então, o racismo é quando você tem um preconceito, quando você discrimina, quando você coloca uma raça, uma pessoa de outra etnia que não a sua, ou talvez por pele, cor de pele, sexo, você acha que aquela pessoa, o outro é menor do que você. E preconceito é um juízo de valor antecipado, né, sobre alguém. E normalmente um mau juízo de uma pessoa, você rotula aquela pessoa sem mesmo conhecê-la. E no texto aqui da mulher samaritana, que é um texto muito conhecido, que Jesus chega à beira daquele poço de Jacó e pede água a uma mulher samaritana. E ela, samaritana, deveria ter sido hostilizada várias vezes, deveria ter sido desprezada várias vezes pelos judeus. Ela então diz para Jesus: como que tu, sendo judeu, conversa comigo, que sou samaritana? Aí, a gente, se você fizer um estudo um pouquinho mais aprofundado da questão, por que existia esse preconceito dos judeus com os samaritanos, é que lá no passado, o rei de uma cidade inimiga de Israel promoveu ele fez com que os povos de outras nações se misturassem, uma miscigenação do povo judeu com outros povos. Isso era uma coisa inadmissível na cultura judaica. Eles não são... o judeu, ele nunca deve se casar pelas leis judaicas. O judeu nunca deve se casar com pessoas de outra nacionalidade. Então houve essa miscigenação e os samaritanos, eles eram hostilizados pelos judeus por isso. Eles eram considerados pessoas, personas não gratas, né? Em Israel eram pessoas que não eram bem vistas, bem recebidas. Então o samaritano era comparado sempre a coisas ruins. E a gente sabe que normalmente no Brasil os negros desde sempre foram tratados com inferioridade, e isso até hoje. Há quem diga que no nosso país não tem racismo, mas a gente vê isso, é muita coincidência as coisas que acontecem contra os negros. E Jesus, ele quebra esse paradigma entre essa questão entre judeu e samaritano. E não é a primeira vez. Jesus, ele sempre tem atitudes que surpreendem os seus discípulos. Por exemplo, o fato dele estar conversando com uma mulher, que já não era uma coisa também que o judeu aceitava. Ele quebra aí uma barreira. Aí, ele agora, além de conversar com uma mulher, ainda uma samaritana. E os seus discípulos ficaram admirados. Você continua lendo aqui, você vê que os discípulos ficaram admirados de ver Jesus conversando com uma mulher samaritana. Então, Jesus também, quando ele é questionado com relação aos mandamentos, ele fala a parábola do bom samaritano lá em Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37. Ele então, para tentar explicar para o fariseu a questão do amor ao próximo, ele conta uma parábola de um samaritano,
a maioria das pessoas conhece essa parábola, que é conhecido como o bom samaritano, que socorre uma pessoa que foi agredida por ladrões, né? E Jesus então pergunta para aquele, porque ele conta a parábola assim, que uma pessoa foi atacada por ladrões, e aí passou um levita, que era um religioso, né? Uma pessoa que adorava no templo, e não socorre. Passa o fariseu também, não socorre. Passa o doutor da lei, não socorre. E aí então um samaritano passa, vê, acode aquela pessoa, leva ele para uma estalagem e paga todas as despesas e diz: se ficar faltando alguma coisa, quando eu voltar de viagem eu pago. E aí Jesus então pergunta para aquele fariseu: e quem foi o próximo dessa vítima dos ladrões? E ele não teve coragem de dizer foi o samaritano. Ele disse: foi aquele que agiu com misericórdia. Ele não fala, ele não pronuncia a palavra samaritano. Então Jesus também quebra aí esse preconceito contra os samaritanos. Quando aquela mulher que é conhecida como a mulher adúltera, que é levada também a Jesus para ser apedrejada, que era outro costume do judeu, porque o homem adúltero não era tão hostilizado, não era tão julgado, mas a mulher adúltera pesava muito. Jesus também, ele interfere naquela situação. Tem outra situação também de uma mulher sírio-fenícia, que Jesus também conversa com ela, e ele mostra bem claro essa questão dessa discriminação, desse preconceito que existia entre os judeus e o estrangeiro. Então nós vemos muitas vezes pessoas dizendo aqui no Brasil que o nosso problema é porque o Brasil deixa todo mundo entrar aqui, que o nosso problema é porque os haitianos estão invadindo o Brasil, é porque a Venezuela está invadindo o Brasil, e coisas desse tipo que a gente ouve. E a palavra de Deus, desde o Velho Testamento, ensina o povo de Israel que eles devem tratar bem os judeus, e Deus coloca assim: porque vocês foram estrangeiro também em uma terra estranha. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta a não ter esse tipo de comportamento, mas amar ao próximo como a si mesmo, né? Então a gente aproveitar essa semana da consciência negra, né, para combatermos o racismo. Será que existe racismo? Será que existe discriminação? Será que existe o preconceito dentro da igreja? Será que as pessoas, será que as mulheres são tratadas como iguais na igreja? Será que o negro, ele também é bem tratado na igreja? Será que outras pessoas, os homossexuais, são bem tratados na igreja? Então nós precisamos de fazer essas avaliações, né? Fazemos essa reflexão nessa semana. Todos nós, esse dia da consciência negra, o dia 20 de novembro, foi criado exatamente para isso, para que a história do negro comece a ser contada, para que a história do negro não venha a ser colocada só como ex-escravos, mas que o negro venha a ser colocado como um personagem da história, e um personagem que está construindo a nossa história, que nós temos uma dívida com essas pessoas e que nós precisamos de ressarcir, né, tudo aquilo que foi roubado deles e tratá-los com toda a dignidade, com todo o respeito, porque são cidadãos brasileiros, são cidadãos do mundo, são pessoas que não podem ser julgadas pela sua cor de pele. Por quê? Porque além de ser crime pela nossa Constituição, também é uma falta de amor. Um cristão, ele não pode discriminar ninguém por nada, por religião,
por questão sexual, por questão étnica, por qualquer tipo de questão, por cor de pele, né? Então talvez você que em algum momento pensou que os haitianos estão roubando meu emprego, os venezuelanos deviam ser expulsos do Brasil, os bolivianos não sei o que, isso, aquilo, os árabes, os japoneses, os portugueses, né, os negros. Então aquelas piadinhas maldosas que normalmente a gente escuta lá no ambiente de trabalho, falando das pessoas negras, que a gente comece a mudar a nossa atitude e ter uma atitude como Jesus teve. Jesus foi lá conversar com aquela mulher como se ela fosse uma judia. Ele conversou com ela não como julgando ela pela sua nacionalidade, mas ele tratou ela como uma irmã que de fato era, porque o samaritano era judeu também, né? Ele era judeu, ele se sentia discriminado, tanto é que eles construíram até um templo separado do templo de Israel, porque eles não eram bem-vindos no templo. Então existia essa divisão, e Jesus vem e quebra essa divisão, né? Então, quando nós nos tratamos como seres humanos, quando nós nos tratamos como filhos de Deus, todos são filhos de Deus. O mesmo Deus que fez o branco fez o negro, o mesmo Deus que fez o brasileiro fez o americano, fez o japonês, fez o haitiano, o mesmo Deus. Ele é pai de todos, ele ama a todos, e o mandamento dele é esse: amar a todos. Então, esse é um sentimento cristão, e muitas vezes, queridos, a gente percebe isso no nosso meio, né? No nosso meio. Então que nós possamos mudar o nosso pensamento com relação a isso e termos uma atitude diferente como Jesus teve. Se Jesus não estivesse ali, os discípulos de Jesus jamais iriam conversar com aquela mulher. Então o preconceito, ele não nos traz benefício nenhum. O preconceito, o racismo, ele tem criado o quê? Guerras, contendas, ódio, divisão. Há famílias que quando uma moça casa com um homem negro, os pais amaldiçoam a moça ou vice-versa, né? Existem pais que deserdam seus filhos quando casam com uma pessoa negra, uma pessoa de outra religião também. E nós, os evangélicos, né, eu me incluo como evangélico, os evangélicos, quando eu me converti, a gente era muito perseguido, a gente era muito maltratado, né? Quando eu estava no primário, a professora, no início da aula, a professora, no primeiro ano do ensino primário, a professora mandava a gente ficar de pé do lado da carteira e a gente fazia uma reza católica. E havia um garoto, eu não me esqueço disso, que ele era evangélico, e ele não levantou, e ela obrigou ele a levantar e bateu nele, fez ele fazer a reza, ele tinha que fazer. Ele não podia se negar. E aquilo foi de uma violência, o menino chorando e rezando, né? E ela não respeitou a religião dele. Então, assim, a gente que já foi perseguido por ser evangélico, a gente não devia ter esse sentimento com ninguém, né? Porque um dia nós também já fomos perseguidos. Então, esse tipo de sentimento não deve ser cultivado no nosso meio. O sentimento que deve predominar no nosso é um sentimento de amor, de respeito, de consideração, né? E fazer como Jesus fez, quebrar o preconceito. E não é a cor de pele que define o nosso caráter, a nossa filiação de Deus. Tá bom? Deus é Deus de todos. Então, nós também temos esse dever nessa Semana da Consciência Negra
de estar lutando contra o preconceito para que coisas como essa que aconteceu naquele supermercado não venha se repetir. Que todos nós possamos fazer frente a isso, nos colocarmos contra esse sentimento, tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida. E isso é um sentimento cristão, tá? É um sentimento que deve predominar nos nossos corações. E muitas vezes nós que somos cristãos também, talvez inconscientemente ou conscientemente, desprezamos aqueles que não são. Fazemos esse tipo de discriminação. Então, vamos fazer como Jesus, vamos abraçar a todos, vamos amar a todos, respeitar a todos, aceitar a todos como filhos de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você possa refletir nessa palavra de hoje e que nós possamos ter a atitude que Jesus tem. Deus te abençoe, em nome de Jesus.